Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago e hoje a gente vai falar sobre um uso prático de engenharia de prompt usando Git mais agentes de IA para a gente auxiliar a comparar duas versões diferentes de um código. Isso é uma aplicação prática em algumas situações. Eu vou focar aqui no uso dela para análise de incidentes em produção. Na engenharia de prompt, e aqui no Entre Chaves, a gente já se falou bastante sobre engenharia de prompt em si, e já está bem claro que contexto é um ponto-chave de um bom prompt, para ter bons resultados da IA, né? Essa foi a ideia de que surgiu de juntar com o Git, com os agentes. O Git tem uma ferramenta muito boa e básica, que é o Git diff, que é o quem faz a diferenciação, né, entre dois commits quaisquer que você escolher ali da sua árvore de commits. É basicamente isso que as ideias usam por trás para mostrar a gente o que está sendo alterado, né, então. E veio essa ideia, por que não passar isso para IA? Né, para ser mais assertivo para ela em algumas situações. No caso de incidentes, alguns incidentes são óbvios, não requer uma análise muito aprofundada ali para a gente achar o problema, né? Mas nem sempre é esse o caso. Para caso que a causa raiz não ficou óbvia, uma análise rápida ali não trouxe resultados, antigamente a gente ainda tinha algumas opções mais limitadas, por exemplo, Git Bisect, que ele é muito bom, eu gosto muito dele. Mas ele é moroso, demora você ter um resultado nele. E em algumas situações você precisa dar uma resposta rápida, né? Aí vem essa ideia do Git diff, que eu vou falar aqui com vocês. Dado que você já sabe qual é o repositório, pelo menos, onde que está acontecendo o problema, ou tem uma ideia de qual repositório que é, você vai abrir esse repositório numa IDE de sua preferência ali, desde que ela tenha agentes de IA, né? Por exemplo, o cursor ou VS Code com o Copilot, e você vai abrir um chat ali com ele. Nesse chat a gente vai colocar dois prompts. A gente vai separar o problema em dois. O primeiro é um prompt para contextualizar a situação, não necessariamente de forma técnica, para explicar o que está acontecendo, qual é o incidente. Eu vou passar o contexto para ele, qual que é o problema, né? Se eu estou tendo problema de vazamento de memória, de performance, se é uma funcionalidade que está quebrada. Se eu tiver o card ali, eu vou pôr o card lá e vou passar todos os detalhes para ele e tal. E vou solicitar uma confirmação do entendimento nesse prompt da IA, né? Que ela resuma e confirme os principais pontos desse incidente, do que está acontecendo. Sem pedir uma solução nesse momento. Por quê? Isso é importante para eu confirmar que eu estou sabendo explicar a situação para o meu agente e também para entender se o agente conseguiu capturar a essência ali do que é o problema, né? E confirmar esse objetivo do que precisa ser resolvido. Se tiver errado, a gente itera ali mais algumas vezes para até o agente conseguir entender qual que é o problema. Feito isso, a gente vai para o segundo prompt, que é um prompt mais técnico agora. E aí eu vou dividir em três etapas aqui. A gente vai estabelecer uma persona para esse agente agora. Como eu quero que ele seja técnico, por exemplo, eu vou falar com ele: você é um engenheiro de software experiente. Logo depois, eu vou estabelecer um método para ele procurar aumentar o contexto dele, que é usando GitDiff. Eu vou para ele. Dado também que a gente sabe o commit aonde o incidente não acontecia antes, né? Isso normalmente a gente consegue descobrir ali, analisando os históricos, as versões que subiram em prod recentemente e tal. A gente tem uma noção, pelo menos, de qual commit aonde o incidente não ocorria, né? Então eu vou passar para ele falar, usando o git diff, entre o commit A, né? Eu passar a hash, onde o incidente não acontecia, e o commit B, passando a outra hash, onde o incidente está ativo, acontecendo lá em produção agora. Analise qual que foi as diferenças entre esses dois commits. Por fim, a gente vai pedir para ele elencar os possíveis hipóteses, dado esse contexto aí desse gitdiff, possíveis hipóteses que explicam, que se relacionam com o incidente que foi reportado no prompt anterior. Recapitulando aí, são dois prompts, um para estabelecer a situação do incidente e confirmar o entendimento. O segundo prompt, mais técnico, usando o GitDiff para estabelecer o espaço de busca ali do agente, para que ele relacione esse diff com o incidente e ver se faz sentido, se tem alguma coisa ali, alguma linha, alguma falta de ponto vírgula, né? Qualquer coisa do tipo que explica o incidente, que se relacione de alguma forma e talvez seja o início ali da explicação do motivo do incidente, né? Para achar a causa raiz.
Isso tem sido bem útil aqui. Foi algumas situações que eu precisei analisar, né? Que o time precisou analisar algum incidente que envolvia esse espaço de busca aí meio grande que o Git diff, né? O commit que a gente tinha certeza que o incidente não acontecia e o atual envolvia mudanças em muitos arquivos e isso iria demorar uma análise do que é que está causando o problema. Não eram problemas óbvios, assim, as coisas óbvias já tinham sido verificadas. E usando esse método aí, a IA trouxe hipóteses bem certeiras, assim, diretas, que a gente ia demorar muito para achar. E aí, a partir disso, a gente pegou manualmente e confirmou, né, a hipótese e falou, não, realmente, é esse o problema. A partir daí, a correção. Usando IA novamente, mas aí são outros tópicos, né? Mas é basicamente isso, é bem bacana o método. Dá para usar para outras coisas também. Uma que é válido citar aqui rapidamente é Code Review, usado com parcimônia. Não é para substituir o Code Review. Ele é muito importante ser feito manualmente também, o Code Review, para a gente não se contaminar ali pela análise só da IA, né? Mas após fazer a sua análise manual, você pode usar esse método também para fazer Code Review. Em vez de pedir hipóteses do incidente, você pode pedir uma análise da saúde desse código, né? Da corretude, vamos dizer assim, quão correto está o código ali e tal. Tem outros usos também para isso. Mas é isso. Obrigado por nos ouvir. Até a próxima.